gente, eu sou a Ana Luísa. Oi, gente, eu sou o Danilo. Nós somos professores especialistas em currículo de Ciências Humanas. E esse é o podcast Núcleo em Ação. Oiê, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando esse podcast. Eu me chamo Nina, sou uma mulher trans, sou professora. E antes de tentar contribuir um pouco com as discussões aqui, eu quero agradecer ao convite, do pessoal do Núcleo em Ação, até porque esse é um ambiente, educação em si, é um ambiente que eu tô presente diariamente, de domingo a domingo praticamente, porque quem é professor sabe que a gente, infelizmente, trabalha até em momentos que não é para estar trabalhando, mas fico muito agradecida, muito lisonjeada pelo convite em si. Certo? E, bom, acho que primeiramente preciso me apresentar, Como eu falei, eu sou a Nina, eu sou uma mulher trans e eu sou formada em Geografia, Minha formação foi lá na Unesp de Rio Claro, me formei no ano de 2018, Então, comecei em 2014, terminei minha graduação em 2018, onde eu fiz a licenciatura, só a licenciatura em Geografia. E foi nesse momento também da minha vida, foi quando eu comecei a entrar em contato com essas discussões e quando eu comecei a entrar em contato com esse processo de entendimento, Porque desde criança, para cada pessoa é uma história diferente, eu penso. Mas para mim, desde criança, não me entendia como um menino. Gente, esse mês nós vamos conversar um pouco a respeito sobre o combate à LGBTfobia. Esse mês nós temos a participação da Lidiane, nossa PEC de Língua Estrangeira Moderna. E acho importante dizer que me identifico como cisgênero, sou do sexo feminino, também me expresso no feminino e bissexual é a minha orientação. Nós também temos a participação da Sara, nossa PEC de Ciências da Natureza. Olá, gente, tudo bem com vocês? E também temos a participação da Sarita, nossa analista sociocultural aqui da diretoria. Olá, pessoal. Gente, então, para a gente poder começar nossa conversa aqui, a respeito do combate à LGBTfobia, eu queria que nós pensássemos um pouco a respeito de uma situação que eu vou propor aqui para vocês. Sou professor, estou dando aula. Hoje, na minha turma, eu recebi uma aluna trans que me apresentou um nome social. E aí, o que eu faço? Acho que o primeiro passo é levantar todos os direitos já assegurados para ela, Esse acho que é o primeiro. E um passo importante também é acatar a legislação, porque existe uma legislação que trata do nome social, inclusive uma das penalidades implica penalidade a processo administrativo, Eu lembro muito bem porque essa questão caiu numa prova do mérito que nós professores realizamos há alguns anos atrás. Então é muito importante essa questão de acatar a legislação, porque a legislação ela existe, não porque você é obrigado a seguir, mas porque ela atende a uma situação, a uma diferença, e essa diferença tem que ser respeitada. Esse aluno ou essa aluna, quando ela pede que se use o nome social na escola, deve-se entender que até os 18 anos ela não responde por si, e sim a família. A família ela precisa permitir que essa aluna ela faça esse pedido do nome do uso social. Caso contrário, isso não é permitido. Acho que também é importante, pensar para esse professor ele se situar no que é uma pessoa trans, Eu sou uma mulher trans, E quem não sabe o que é trans, só dá um Google aí, desde a Guerra Fria a gente tem internet. Mas, se você quiser um spoiler, Tô brincando, gente. Mas, basicamente, uma pessoa trans é aquela que ela não se identifica, com o sexo biológico ao qual ela foi imposto quando ela nasceu. É diferente de uma pessoa cis, que ela se identifica com o sexo biológico dela e tá suave com isso, Então, eu sou uma mulher trans e aí em 2019 eu entro na sala de aula, na rede pública e começo a minha jornada, as minhas jornadas. Como que vocês conseguem ajudar esse professor nessa definição? Olha, eu acho que além de ajudar, a gente precisa reforçar que hoje a informação ela está muito disponível. E o professor, ele precisa também trabalhar um pouco na autoformação, porque se a gente incentiva os estudantes e tenta focar bastante no protagonismo,
a gente precisa começar também fazendo um pouco do protagonismo do professor. Que é a ideia do tipo assim, olha, além de materiais que são disponibilizados, aí acho que o pessoal de humanas pode falar um pouco melhor das cartilhas que foram desenvolvidas pela própria SEDUC, pensando na formação do professor, é importante que ele busque conhecer para poder então formar, porque ele é, na verdade, a referência dentro da sala de aula, dentro da escola, né? Com certeza, e assim, todos os anos as escolas têm recebido materiais que falam sobre a diversidade, a gente tem muitos livros, então assim, realmente o professor tem que buscar se informar, como a Lid falou, né? Tem que ter essa autoformação, não pode ficar esperando as coisas acontecerem, esperando as coisas caírem do céu. A gente tem que correr atrás, e a informação hoje em dia é muito fácil, a gente entrar na internet, pesquisar, tem muita gente falando sobre o tema, tem muitos influenciadores, hoje em dia se fala muito, né, de influenciador digital, a gente tem muitos influenciadores trans que vão explicar toda essa temática com bastante propriedade. Bem, só para complementar o que a Lidiane e a Sarita colocaram muito bem sobre a questão da formação dos professores, a equipe de Ciências Humanas da IFAP, ela, inclusive eu vou citar o nome da Juliette porque ela é excelente nessa questão, ela enfatiza muito a questão do conhecimento da legislação, novamente legislação, né? Então, primeiro nós temos a Lei Estadual 10.948 de 2001, que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual e das outras providências. Essa lei, ela desdobra no decreto 54.032 de 2009, que cria e organiza na Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania a coordenação de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo e providências correlatas. Então, a SEDUC, ela, juntamente com essa secretaria, ela disponibiliza esses materiais, porque esses materiais, eles são frutos de uma política pública que foi criada em decreto, né? Ou seja, uma política pública ela é normatizada em decreto, justamente pensando no problema, ou seja, explicando rapidinho como é que funciona uma política pública, ela foi normatizada em decreto, porque dentro desse decreto existem os grupos que organizam tudo isso. Então a gente tem o comitê, a gente tem o corpo técnico e a gente tem o apoio administrativo. Então o comitê, dentro dessa política pública, ele diz assim, temos um problema e precisamos resolver. Como? São convidados, contratados, especialistas de diversas áreas pertinentes à temática, né? E esses especialistas, eles levantam dados, eles vão em busca de dados e pesquisas que fundamentem que esse problema ele existe e que ele precisa ser resolvido porque ele causa impactos na vida das pessoas, na convivência social. A partir daí, esse corpo técnico, ele tem incumbências. E uma dessas incumbências é promover, elaborar, coordenar, desenvolver e acompanhar programas e projetos e atividades com vista especial à efetiva atuação a favor do respeito à dignidade da pessoa humana, independentemente da orientação sexual e identidade de gênero, né? E uma das incumbências também é promover a formação e o treinamento de pessoal, incluindo a própria SEDUC, a própria equipe e nós, professores, como consequentemente, né? Então, dentro de uma política, existe muito estudo de uma equipe multidisciplinar, né? Então, quando a gente fala dessa temática que ela é transversal, que todas as áreas de conhecimento têm que desenvolver, não só em pontos específicos, como mesmo é citado a pedagogia do evento, né, que a gente tem que combater, ou seja, é um tema transversal que a todo momento a gente tem que recorrer, porque na nossa prática a gente tem casos, a gente vive isso. Então é permanente. E é muito importante a contribuição da ciência, da matemática, das linguagens, em todo esse processo, né? Então, esse material é um material muito rico, que tem que ser estudado e tem que ser exposto. E eu chamo a atenção aqui que os estudantes, eles têm que entender, principalmente o que é uma política pública. Que a gente ouve muito falar em política pública, mas muitas vezes os próprios professores têm dúvidas, né? Ou seja, a nossa missão é fazer com que os estudantes entendam que é uma política pública e que essas coisas não saem do nada,
né? Eu acho que é isso. Pensando na pergunta inicial do Danilo, que era como é que a gente pode como é que a gente pode ajudar esse professor que tem essa dúvida? A gente vai pelo básico, lembrando que então esse nosso conteúdo ele é formativo. A definição então seria o seguinte: uma mulher trans é aquela que nasceu com o sexo biológico masculino, possui uma identidade de gênero feminino e se reconhece como mulher. E um homem trans é aquele que nasceu com o sexo biológico feminino, mas possui uma identidade de gênero masculino e se reconhece como homem. E aí, como nós estamos falando sobre políticas públicas, sobre pessoas que estão no nosso convívio dentro da nossa escola, e a gente precisa se adaptar a essas especificidades. Eu acho que essa fala de vocês abre novas questões aqui pra gente, né? Eu queria primeiro comentar essa fala da Sara, quando ela comenta a respeito da pedagogia do evento, né? Que é uma questão aí que a gente sempre acaba convivendo dentro do ambiente escolar, e pensar especificamente nesse papel da escola mesmo, no combate à transfobia, à homofobia, enfim, à LGBTfobia no geral. E aí também trazer para vocês aquele dado que sempre me deixa espantado, sempre me deixa, né, mal quando a gente para pensar, que é o Brasil liderar 13 anos consecutivos assassinato de pessoas trans no planeta. Então nós somos o país mais inseguro do mundo para pessoas trans viverem, né? E aí a gente tem que entender que a escola é o espaço para essa mudança começar a acontecer. E aí como é que vocês enxergam essa mudança acontecendo dentro da escola? Como que a escola assume esse papel protagonista nessa mudança? E eu acho também que é importante eu ressaltar que a minha experiência como mulher trans, ela, infelizmente, ela não é uma regra ou uma realidade para a maioria, né, das meninas e dos meninos que a gente tem no Brasil e no mundo, né, porque o meu processo, ele com certeza foi um processo complicado, etc e tal, mas eu não sofri com a violência dentro de casa, né? Eu acho que é muito importante ressaltar isso, porque a gente, nós da comunidade LGBTQIA+, a gente já é uma certeza que da porta de casa para fora a gente vai ter experiências ruins relacionadas à nossa identidade de gênero, à nossa orientação sexual, né? E aí quando a gente não tem essas experiências ruins da porta de casa para dentro, né, onde a gente tem um ambiente mais acolhedor, e claro que não quero dizer que foi fácil, mas onde a gente tem um ambiente mais acolhedor mesmo, as experiências e a vivência ela tende a ser mais tranquila ou menos dolorosa, eu posso dizer assim. E isso eu levo também para a escola, né? Porque quando eu chego na escola, os alunos, os funcionários, os outros professores e tudo mais, eles entendem, né? Eles enxergam que eu sou uma mulher trans e até o momento as minhas experiências elas não foram negativas, né? Não, claro que não foi tudo a mil maravilhas, né? Porque a gente está falando de educação pública, mas quando eu penso, né, nesse recorte da questão do gênero, eu não tive tantas experiências negativas na sala de aula e nem no ambiente escolar em si, né? Eu percebo. A escola pode assumir esse papel de diversas maneiras, mas é importante deixar claro que dentro das habilidades trabalhadas hoje no currículo, todas as disciplinas conseguem trabalhar essa temática de acordo com as suas especificidades. Então, a disciplina de arte consegue trabalhar essa temática, a disciplina de biologia consegue trabalhar essa temática. A intenção, ou seja, a questão, a forma como ela vai ser trabalhada, vai depender da formação e do entendimento de cada formador, ou seja, de cada professor que está ali dentro da sala de aula. Mas ela existe hoje. Bem, eu vejo também, como a Ana disse, muito vivo a questão dos 4 pilares da educação, né? A gente vê aí uma culminância de assassinatos que tem uma origem, né? Então a gente pensa, por exemplo, no primeiro pilar, que é aprender a conhecer. Ou seja, as pessoas desconhecem
e acabam daí surgindo o preconceito, né? O preconceito, as pessoas desconhecem. Isso, o preconceito, ele é um motor para discriminação, que é o fazer, ou seja, a pessoa faz errado, né? Discrimina. E isso impacta na convivência, porque a gente tem a violência, que gera aí problemas de convivência, tanto na escola, isso na nossa sociedade, até chegar em assassinatos. Isso, e as pessoas que sofrem essa violência, isso impacta no ser, né? Ou seja, eu sofro uma violência, nós sofremos uma violência, e isso impacta a questão da vulnerabilidade social, a questão questões pessoais de convivência. A pessoa ela acaba saindo até do meio social, até se isolando, justamente por essas questões. Então eu vejo muito vivo a questão de um princípio que ele está explícito, porém, muitas vezes, pela nossa prática de sempre priorizar algumas coisas, eu acho que esse momento acho não, né? Nós devemos priorizar a questão dos 4 pilares, como aí um meio de você educar para tentar diminuir esses índices de violência e futuramente, penso aí na esperança, você ter uma diminuição desse número. E pensando ainda dentro da escola, nós não devemos atuar somente com a formação para que essas vítimas, né, se é que assim podemos falar, deixem de ser vítimas, mas atuar junto com a pessoa que comete essa violência. Porque se a escola não atuar junto a esse tipo de comportamento, ele nunca vai deixar de existir. E aí eles vão passar para os seus filhos, que passam para os seus filhos esse tipo de comportamento. E a questão não é porque nós estamos falando, porque nós devemos falar a respeito desse assunto, mas porque nós ainda precisamos falar a respeito disso. A escola é um reflexo da sociedade. Então eu acredito que nós precisamos caminhar dentro da escola para combater esse preconceito, como a Ana falou, né? A gente fala porque é preciso, mas a gente tem essa esperança de que um dia isso seja tão natural que não se precise mais tentar combater uma coisa, porque ela já não vai mais existir, né? Mas, então a escola, ela é um reflexo social, então a mudança tem que começar na escola. Enquanto a escola não mudar, a sociedade também não vai mudar. É isso, e puxando então para o papel da escola, que é o de promover essa diversidade sexual, é importante a gente deixar bem claro e reforçar, principalmente nas formações, que não é questão nem de crença e muito menos de escolha, né? Então é importante a gente ter isso em mente, porque de certa forma o discurso adotado na sala de aula vai ser modelizado para ser reproduzido em outros ambientes. Então isso precisa estar bastante claro. É papel da escola trabalhar então a diversidade sexual, explicar todos os termos. É importante retomar, todos os alunos terem isso assim bastante claro, não só alunos, mas também nós, professores. Até porque, e outra coisa, né? Até porque não. Pensando também que a diversidade, esse tipo de tema, ele tem de ser abordado ao longo do ano. Ele tem de ser um tema que permeia todos os tópicos, todos os objetos de conhecimento, para além do mês de junho, né? Porque nós não estamos lá só em junho e depois nós saímos da escola dia 30. Nós vamos retornar depois do recesso em agosto, setembro, outubro. E eu acho que isso é bastante importante e precisa ser levado em consideração também nos planos anuais, né? Eu acho que isso tem que ser um assunto constante, presente em todos os dias, todos os meses dentro da escola, não só, como a Lid falou, focado só no mês ali, né? Mas tem que ser constante. Mas ainda assim é importante, né? Sim, a gente tem ainda que fazer, é importante, mas sempre, né? Exato. Sempre, não é só nesse mês. Perfeito. E é também pensar que a LGBTfobia não existe um dia só, né? A gente não vai combater uma coisa que acontece constantemente com um único cartaz assim que eu fizer na escola vai resolver, né? Essa questão. Aliás, se um cartaz resolvesse... Sim, seria bem mais... E aí eu vou pegar a fala da Ana Luísa e já vou partir para um outro ponto, que é o acolhimento da pessoa trans, né? A gente pensar, por exemplo, de um aluno ou uma aluna trans que é vítima de violência fora da escola, ou uma aluna lésbica, um aluno gay, que acaba sendo violentado fora da escola, é importante que dentro lá do ambiente escolar ele se sinta seguro, né? Que ele consegue enxergar dentro da escola
um local onde ele não vai ser vítima das mesmas violências que ele pode ser vítima, infelizmente, do lado de fora, mas também a importância desse acolhimento familiar, né? Como também é importante que essa pessoa, novamente, trans, gay, lésbica, bi, enfim, se sinta acolhido, né? Como que vocês enxergam essa questão do acolhimento? Nos meus anos, né, de atuação, que não são tantos assim, né, são por volta de 4 anos, eu não teve tantos episódios assim de preconceito, de transfobia, né, que eu tenha passado, né, alguns comentários de alunos já me ocorreu, assim, né, principalmente dos alunos ali do ensino médio, alguns comentários maldosos. Quando acontecem, né, são coisas que não é uma coisa que eu deixo passar, né? Se a gente tá pensando numa escola onde a gente tá entrando em contato com essa diversidade, eu penso que essas discussões elas devem ser levadas para frente. No ano de 2019, quando eu estava trabalhando com os nonos anos, tinha um aluno, né, que ele não aceitava que eu era uma professora. E assim, né, foi um caso assim que a gente foi, né, eu em conjunto com a escola, e olha o quanto isso é importante quando a gente fala em educação, né, porque a escola ela não é formada por professores, ela não é formada só por alunos, nem só por diretores, né, ela é um conjunto de atores ali. Então, eu em conjunto com a escola, em conjunto até com a classe mesmo, a gente levantou várias discussões relacionadas a, a gênero, a preconceito, e eu acredito que a gente fez um trabalho bem interessante e que pontualmente, não sei se foi de todo efetivo, mas eu acho que a longo prazo é uma discussão que os alunos vão, né, os estudantes vão levando para frente e vão refletindo sobre. Acho que a família é fundamental, mas infelizmente a gente sabe que a família não está preparada, né? Está cheia de preconceitos, não consegue acolher esse jovem. Então, qual é o segundo lugar, né? Quando você é criança, quando você é jovem, você passa muito mais tempo na escola, às vezes até do que com a sua família. Então, a escola ela tem que ser um local de apoio, ela tem que ser um local onde essa pessoa sinta-se confortável para conversar sobre todas as suas questões e que ela não se sinta intimidada, onde ela possa ser quem ela é de fato, sem medo do que vão dizer, sem medo da violência que ela possa vir a sofrer, porque a gente sabe, né, a sociedade, ela vai sair na rua, do portão para fora da escola, ela não vai ter essa proteção. Então, ali dentro tem que ser um local de proteção. Falando do acolhimento, o acolhimento temos que entender que dentro da escola ele é uma ação com intencionalidade pedagógica, né? E quando a gente fala em educação integral, quando a gente fala em intencionalidade pedagógica, vai muito além de habilidades, de conteúdo. Você acolher, você trabalhar na perspectiva multidimensional daquela pessoa, né? Então, o acolhimento é uma atividade muito importante. A gente tem ele sistematizado através aí dos materiais referenciais do Conviva, do programa de ensino integral. O projeto de convivência Sim, também, né? projeto de convivência. Ele começa, o ponto inicial é no começo do ano letivo, com atividades específicas, visando a apresentação da proposta da escola e conhecer. Conflui também para os pilares, os 4 pilares, conhecer essas pessoas, os estudantes, e durante todo o ano a gente tem ações específicas, ou seja, todo um direcionamento para esse acolhimento se tornar efetivo e para que a escola se torne acolhedora, né? Acho que um lema aí na proposta pedagógica das escolas teria que ser: nossa escola deve ser acolhedora, né? A gente tem que trabalhar aí com a equipe, a comunidade escolar, desde funcionários até todos, para que tenha esse espírito acolhedor e essa intencionalidade acolhedora. O acolhimento não é uma atividade legal, ela tem uma intencionalidade pedagógica muito importante. Importante que você falou, Sara, que normalmente a gente pensa muito
na questão professor-aluno, mas dentro da escola nós estamos em comunidade, então não é só o professor e o aluno, tem todos os demais funcionários da escola, toda a comunidade, né, todo mundo que está inserido nesse ambiente, ele também está nesse processo do acolhimento, né? Então todo mundo tem ali uma tarefa, um papel pedagógico, né? Até mesmo a gente costuma não pensar nisso, a gente pensa que só quem tem o papel pedagógico é o professor, é o coordenador, mas todos têm. A pessoa que trabalha na secretaria tem, a pessoa que trabalha ali na cozinha, na merenda, ela também tem esse papel, todos ali têm um papel pedagógico, né? Sim, interessante. A partir de hoje não dá mais pra gente levar em consideração só as questões físicas e as questões cognitivas. A gente precisa também levar o socioemocional em consideração para tudo e para esse tema, para essa questão específica não seria diferente, né? Pensando um pouco fora da escola, ou seja, para além da escola, para o mundo, nós somos plurais também. Dentro de nós, quantos sentimentos temos? Nós somos a diversidade. Então, por que garantir direito para um grupo específico de pessoas? E somente para um grupo específico de pessoas? E é engraçado porque... Não é engraçado. Mas durante toda a minha trajetória na escola, né, até o meu final do ensino médio, eu não tive nenhum professor, nenhuma professora que se encaixasse em alguma sigla do LGBTQIA+, né, ou que a gente soubesse mesmo. Então, quando eu entro na sala de aula e os alunos me enxergam como professora e como uma pessoa transexual, é uma responsabilidade muito grande, assim, né? É uma coisa até que eu discuto muito com o meu terapeuta, porque é uma responsabilidade que eu não queria carregar, mas que é inerente à nossa profissão, né? Porque eu mesma, quando eu era aluna, eu tinha meus professores como referenciais, né? E aí não tem como fugir disso. Uma outra questão importante aí também dentro dessa temática, acho que a gente bate na tecla da representatividade, né? Eu pensando na minha formação na educação básica, eu não consigo me lembrar de ter tido nenhum professor gay, nenhuma professora lésbica, bi, trans, não que fosse abertamente assumido, né? E aí hoje nós temos já professores gays, professoras, nós já tínhamos na verdade, né? Mas hoje se tem essa fala, ainda bem que mais aberta, muito mais aceita do que era 10, 20 anos atrás. E essa questão da representatividade, acho que ela é muito importante, né? Como que vocês enxergam isso dentro da sala de aula, uma vez que o professor em si, ele já é uma figura de referência para os alunos, né? Como que vocês enxergam isso dentro das escolas? Olha... Uma pergunta difícil. Não, na questão... É porque, assim, é bem dúbia essa questão, porque ao mesmo tempo em que, por exemplo, não sei quem teve a oportunidade de assistir ou ler Simon, tem um momento lá que os alunos falam assim, chegam para os pais e falam, então eu sou hétero, eu queria dizer que sou hétero, eu queria poder compartilhar, né, é isso mesmo, eu gosto de outra pessoa, que é do gênero oposto, e as pessoas acabam não entendendo, e falam, mas por que você precisa, mas se o meu colega que é gay, ele precisa assumir, por que eu também, eu não posso, eu não tenho que fazer o mesmo caminho, né? Aí faz um pouco também pra gente refletir, e aí assim, há muitos professores que provavelmente não se identificaram, porque talvez ali não fosse, não houvesse lá necessário, cada um tem os seus motivos, eu nem tô aqui para inferir. Mas pensando, por outro lado, são modelos que a gente cria a partir das referências que a gente tem dentro da sala de aula. E aí eu vou aproveitar esse momento para ler uma frase que eu retirei do quadrinho da Alison Becquerel, que foi elaborado em 1989, e ele fala o seguinte: porque toda vez que você não se assume, você deixa alguém pensar que não conhece nenhum gay, e isso nos deixa invisíveis. E aí a gente, é uma frase boa para refletir, nem tinha um aninho de idade, já tinha muita coisa acontecendo, e eu acho importante essa frase, porque ao mesmo tempo em que hoje se fala, mas num outro momento era diferente, numa outra época era diferente, era assim, porque as pessoas tinham de se tornar invisíveis para não sofrer determinadas represálias que a gente já tocou aqui em alguns pontos por conta de alguns dados. Então, hoje em dia, a gente tem na escola o pessoal fala, mas agora todo mundo quer ser assim. Não, na verdade, hoje ninguém mais quer estar invisível. Hoje todo mundo quer ser visto, como se identifique. Eu acho que se
a escola tem que estar mais do que nunca aberta para todas essas mudanças, né? Vale ressaltar que, assim, talvez a gente não soubesse, né? Como o Danilo falou, a gente talvez até tinha professores assim, professoras, mas a gente vive numa sociedade que ainda é heteronormativa. Então, dentro de algumas posições sociais, e vamos pensar 10, 20 anos atrás, ainda hoje, o professor ele é realmente uma referência. Então, como é que as famílias, de repente, enxergariam esse professor, né? Então, existe, como a Lid falou, toda essa questão de tornar-se invisível para não sofrer represálias. E hoje em dia a gente já tem isso muito mais aberto. E então, é importante, eu acho que já que hoje em dia a gente pode falar abertamente, que as pessoas falem, e não porque, meu amigo hétero não precisou falar, mas para realmente não se tornarem visíveis, para que outras pessoas que estão nessa situação consigam se enxergar e também assumirem, também encontrarem força. Eu acho que é a palavra assim para enfrentar essa sociedade heteronormativa e tão preconceituosa. A nossa atuação como professor, como professora, ela vai para além, muito, muito, muito além dos conteúdos, né, que estão ali pré-estabelecidos pelos documentos oficiais, e que eu acho que é esse o caminho, né, porque a gente trabalha com esses conteúdos, mas a gente tem que pensar que a gente tem que ter, né, penso eu, né, como educadora, a gente precisa ter em mente um projeto de sociedade, né? E eu, professora Nina, de Geografia, acredito num projeto de sociedade, numa sociedade mais inclusiva, numa sociedade mais igualitária, né? Baseada na equidade e tal. Então, eu acho que muito do meu trabalho vai ao encontro disso, né? Dessa sociedade mais justa. Gente, pra gente poder encerrar, dias melhores vocês imaginam em breve? Qual que é a expectativa de vocês? Eu tento, pelo menos, ter uma visão muito otimista, né? Que quanto mais diversidade a gente tiver dentro do ambiente escolar, que é o momento onde a gente precisa, para se humanizar, né? Entrar em contato com essa diversidade. Então, quanto mais diversidade a gente tiver, melhor para nossa formação como pessoa. Dias melhores, não muito em breve, mas eu sou uma pessoa esperançosa, eu tenho esperança. Eu acho que a gente está no movimento, eras, ondas, né? A gente teve uma onda aí, pós-pandêmica, que a gente reviu muitos conceitos, muitas atitudes, né? Mas é claro que a gente vai seguir o curso aí da humanidade, né? Não vai... a humanidade vai seguir um curso que virão outras ondas, mas o Edgar Morin, ele fala muito da questão das contracorrentes, né? Eu acho que esse momento é um momento que a gente está aí numa contracorrente, que muitas coisas precisam mudar, né? E na educação a gente está tendo algumas mudanças, esses materiais muito interessantes, como é que a gente pode falar? Os temas transversais sendo colocados em voga na BNCC, no nosso currículo, e as formações que nós estamos tendo, os professores estão batendo na tecla da questão das temáticas transversais, tanto direitos humanos, a questão ambiental muito forte, a questão financeira, né? E são temas que devem ser desenvolvidos, estudados, e a escola, voltando na proposta pedagógica, inclusos nessa proposta, né? A escola repensar a sua proposta pensando nessas temáticas, e a partir daí você articular o currículo. Então, por isso, como nós somos educadores, nós temos esperança e dias melhores virão. Sem dúvida, e pensar que eu acho que dias melhores virão quando as pessoas continuarem a se informar, a buscar o conhecimento. Nunca se teve tanta informação à disposição e em tão pouco tempo, né? De forma tão acessível. Então, acho que a gente tem que acreditar numa geração que tem se informado mais e melhor, e que ela, continuando nesse processo e sendo incentivada, obviamente, de modo bem crítico,
pelas escolas, a gente tem uma tendência de, em breve, ter assim, cidadãos mais conscientes sobre tudo, sobre como ela falou, a pluralidade, a existência e o caminho que a gente não percorre sozinho. E a gente precisa identificar e compreender todos que estão à nossa volta. Eu sou bastante otimista em relação a isso, mas porque eu sou sagitariana, então... Mas assim, eu sou bastante otimista porque eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação do que a gente tinha antigamente. A gente tem muita gente com voz e com vez para falar, porque às vezes não adianta só você ter voz e não ter a vez. Então hoje a gente tem voz e vez, né? E, consequentemente, a gente tem... O pessoal está aí em todos os lugares, ocupando lugares que não ocupavam antigamente. Então, você vê que isso já mudou, a representação já mudou. Por exemplo, em novelas, você não tem mais tantos personagens estereotipados, caricatos. Em filmes, a mesma coisa. Então, quanto mais representatividade houver, mais fácil é o caminho. E mais fácil não, né? Mais, digamos assim, mais rápido. Porque as coisas vão se normalizando. Ou menos doloroso. E também muita gente disposta a aprender, disposta a ouvir. Eu acho que hoje a gente tem um pensamento que não é mais uma luta das pessoas LGBT. Não, é uma luta de todos. Então, mesmo uma pessoa, eu, hétero, mulher cis, eu estou nessa luta contra o combate. Eu acho que muita gente, assim como eu, também está nesse combate. Então, eu acho que por isso que eu tenho muita fé aí que as coisas vão melhorar. Eu estou bem otimista em relação a algumas coisas, no sentido de que pode parecer que não, mas já houve muitos avanços em relação à legislação, em relação a essa abertura dentro das escolas, pedagogicamente falando, em relação aos movimentos, não só em relação a LGBTQIA+, mas outros movimentos que representam as chamadas minorias. Então, eu concordo com a fala de todas vocês, e eu acho que é até uma forma de cada um ver as coisas diferentes um pouco umas das outras, mas que nem todas essas colocações, elas deixam de estar erradas. Mas eu estou bem otimista em relação a a visão do mundo em relação às pessoas trans. E, para finalizar, eu queria agradecer a presença de todas vocês, da Sarita. Muito obrigada pelo convite. Da Sara e da Lid. Obrigada. A gente agradece o convite. Assim como do meu parceiro Danilo. E eu queria deixar, só para a gente encerrar, uma reflexão de que nós, ao longo do podcast, podemos observar que o mundo ele não é apresentado para todas as pessoas da mesma forma. Então, nós devemos enxergar as pessoas a partir dos seus lugares e reconhecer as diferenças e não ver essas diferenças como algo negativo. Gostaria de agradecer principalmente e também a professora Nina, que é uma professora trans da rede municipal. Ao longo do nosso podcast, vocês puderam escutar e observar um pouco a respeito da sua vivência enquanto professora trans na rede municipal. E abaixo na descrição vocês terão na íntegra todo o relato da professora. Obrigada e tchau. Tchau, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Espero ter colaborado com vocês. Um abraço para todas, para todos. E é isso. Um beijo.